Lei de número 34, lei da intenção e do desejo. Essa lei, ela é muito, muito, muito especial para mim. É uma das leis em que mais eu pude me dedicar às diferentes leituras para fazer a conexão entre a ciência e as tradições. Leis correlacionadas, lei da informação, lei da cocriação, lei de causa e efeito, lei dos ciclos, lei do armazenamento das causas, lei da manifestação e da necessidade, lei da afinidade, entre tantas outras. Crer ou não crer, eis a questão. E é aqui que tudo começa nessa nossa aula. Juro que esta é uma das aulas que eu mais amei escrever, como eu já disse, e vocês vão entender por quê. Quando nós começamos esse curso, as aulas eram curtinhas e eu dizia, calma, calma, parece tanta coisa, tanta informação, que às vezes a gente não consegue encaixar uma na outra, mas eu dizia, parece um quebra-cabeça de 1000 peças, mas vocês só vão conseguir começar a enxergar encaixe mais para frente. Então tenham paciência. Lembram disso? E aí o que foi acontecendo com as aulas? Conforme nós fomos conseguindo encaixar essas pecinhas, as aulas foram ficando mais longas. Começaram com 15 minutos, 18, 20, passamos para meia hora, 40 minutos, 45 minutos, né? E essa daqui vai ser uma das mais extensas, mas é claro, para uma aula, até que ela é bem curtinha. Hoje nós vamos juntar muitas peças da ciência, da metafísica e do que nós chamamos espiritualidade, né? Eu sempre gosto de lembrar o Dalai Lama, que ele fala que espiritualidade é tudo que traz mudança pra gente. E vocês vão poder perceber como todas as coisas aqui, elas se encaixam, como elas se complementam. Olha, a mudança de paradigma para uma nova terra depende de pessoas com a inteligência espiritual mais avançadas, né, do que nós vemos hoje na humanidade. Vocês lembram quando eu citei esse livro aqui? No vídeo aparece meio ao contrário, mas é QS. O que faz a diferença? Inteligência espiritual. Então, todo mundo já conhece o quociente intelectual, né? Estudamos, muitos de vocês, a inteligência emocional, e esse é o nível mais profundo de inteligência, que é a inteligência espiritual, que nós já vimos que envolve uma porção de coisa, e entre elas, a capacidade de estabelecer conexão entre as informações. Isso é muito importante, né, nesse livro do Ian Marshall, que é psiquiatra, e a Dana Zohar, que tem várias formações, entre elas em filosofia e física. Eles são os ícones, né, desse estudo da inteligência espiritual. E agora eu vou mostrar para vocês quem é que vai ser lembrado nesta aula. Vamos mostrar alguns ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos falar do neurocientista Antônio Damasio, esse português, pesquisador, cientista dos mais respeitados da área da neurociência no mundo. E do Paul Ekman, também outro famoso psicólogo norte-americano que estuda as emoções e os sentimentos. E por falar, vamos falar também de Paul Pirchon, um psiconeuroimunologista que vai falar sobre as memórias do coração e mais, né? Dois importantes pensadores desta nossa época que escreveram esse livro aqui, Ciência e Espiritualidade. Eles são Leonard Mlodinow e o Deepak Chopra, mais conhecido de todos, né? O Leonard, ele é físico e escritor, e vocês sabem que o Chopra é médico endocrinologista, tendo estudado medicinas tanto na comunidade científica ocidental, como bebido em fontes de medicina ayurvédica, também é formado em medicina lá na Índia. São referências de peso, não são? Então essa aula aqui, olha, promete. Então vamos lá.
Vamos começar por Jesus. Quando é dito em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E isso é bíblico, mas isso hoje tem uma interpretação muito, muito quântica, não é verdade? Para quem já conhece, né, ficou fácil entender. Eu quero fazer uma ressalvinha aqui para quem está começando agora. Muitos são os cientistas que dizem que a física quântica não pode ser trazida para a nossa vida pessoal, porque física é uma coisa, a vida é outra. Agora, se nós entendemos que o nosso corpo é feito de células, moléculas, elétrons e etc, etc, né? São partículas. E essas partículas vibram. Então, esta parte física faz parte da nossa constituição, né? Então, a única coisa que acontece é que geralmente essas pessoas, esses cientistas que dizem isso, especialmente alguns brasileiros, eles não conhecem o lado da metafísica. É muito mais fácil, muitas vezes, né? A gente que tem olha que eu estou no 3º pós-doutorado. Você tem um entendimento da metafísica. E quando você tem esse conhecimento, quando você tem um contato com a física, especialmente a física quântica, né? Você fala, uau, eles falam a mesma coisa. Agora é difícil para esse cientista aqui, quando ele tem essa leitura, ele compreender, né, esse outro lado aqui, já que ele carece de todo esse conhecimento aqui. A minha linha de pesquisa científica é a transdisciplinar. O que significa isso? Que todas as fontes de conhecimento são válidas. Desde o pescador que aprendeu sobre as marés, os ribeirinhos, os homens que trabalham no campo, todo esse conhecimento acumulado pela humanidade, ele tem a sua importância, né? As filosofias religiosas também, especialmente as do Oriente, que são muito, muito antigas. Do ponto de vista quântico, falamos da intenção, de desejo, e nessa altura aqui, né, do campeonato, nós não precisamos mais pedir. A época de pedir ficou para trás, né? Até das promessas, mais para trás ainda. Não precisamos mais terceirizar, pois nessa altura nós já deveríamos ter fé o suficiente para direcionar a nossa intenção e o nosso desejo, sempre no sentido da mão, né, da ladeira acima, para orientar aquilo que se deseja e aquilo que se intenciona. Um dos meus mestres queridos diz assim: quando sentirdes desejo de fazer algo construtivo, esforçai-vos com todo empenho para consegui-lo, mesmo que o mundo caia ao vosso redor. Então nós já vimos, né, quando nós estudamos a cocriação, né, que muitas vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? As coisas vão acontecer no momento certo nas nossas vidas. E ele continua assim: uma vez que o estudante possa dar-se conta de que todo bom desejo é Deus em ação, compreenderá o amor sem limites, o poder e a inteligência que possui, com os quais poderá alcançar qualquer desejo e propósito. Olha aqui o desejo, né? Se houver algum desejo de destruir ou provar que a instrução está errada, em lugar de receber a bênção e a verdade, o indivíduo fecha inconscientemente a porta e naquele momento anulou sua habilidade de receber o bem oferecido. Então o que ele quer dizer com isso? É que eu também preciso crer. E eu comecei aqui dizendo, crer ou não crer, eis a questão. Porque Jesus já disse isso. Então nós temos que acreditar naquilo que eu peço. Mas mais que isso, eu tenho que intencionar e desejar coisas positivas, né? Coisas de ladeira acima, de mão e não de contramão, como a grande massa da humanidade faz, não é verdade? Então assim, quando nós temos um bom desejo, uma boa intenção,
são sentimentos, pensamentos que levam ladeira acima, que estão alimentando esse desejo, essa intenção. Se eu tenho medo, se eu não creio, o que vai acontecer comigo? É como se eu estivesse na praia e fazendo um castelinho de areia e viesse a onda e derrubasse tudo. Então, quando eu desconfio, quando eu pergunto para mim, e se não der certo, eu derrubei meu castelinho, né? Tudo é energia, informação é energia. Começamos lá com a lei da informação, né? Estudaremos nessas próximas aulas. Toda informação contém energia, toda energia contém informação. Se eu entro com uma energia discordante daquilo que eu desejo, nesse momento eu derrubei meu castelinho. Agora, vale também lembrar que nós, humanos, estamos muito mais acostumados a desejar coisas contrárias à lei do amor, ter medo, medo de tudo, né? Nós já falamos aqui como o medo é a raiz de toda a ladeira abaixo, de todo sentido na contramão. Então, quando eu penso que eu não quero ficar doente, eu acabo ficando. Por quê? Porque a mesma energia e informação que eu uso para co-criar alguma coisa linda para mim e para todo mundo é a mesma energia que eu uso para criar desgraça. Aqui eu crio graça, né, na ladeira acima, e na ladeira abaixo eu crio desgraça. É a mesma energia. A energia vem de onde? Da fonte. Mas Deus cria coisas negativas? Não, Ele só cria energia. Você faz o que... Então, são as mesmas energias. Tanto eu posso usar para o bem, como eu posso usar para o que não é muito bom, não é verdade? E aí o que acontece? Tudo que eu tensiono, intenciono, que eu desejo, ele vai e volta para mim, né? Toda essa energia vai e volta para mim. Vai carregada do quê? Se vai carregada de amor, volta com amor. Se vai carregada de medo, de raiva, ela vai e vai voltar para mim. Então eu acabo recebendo de volta esta energia para mim. Por quê? Para eu aprender. Então as pessoas, aqui a gente já falou muito sobre isso, né? Que as pessoas se queixam muito. Porque a vida vai mal por conta de saúde, de relacionamento, da área financeira, mas elas não sabem que quanto mais elas fazem isso, mais desgraça elas estão trazendo para a vida delas. Pronto, bem isso. E aqui a imagem do iceberg, mais uma vez, né? São os nossos medos que vivem lá na parte submersa do iceberg, que são os responsáveis, né? Daquela conversa mole, né? De se não der certo, e pior ainda, nem sabemos que nós sabotamos com as nossas palavras, mas uma sensação estranha. Eu falei das palavras, né? Mas a sensação, as emoções, o sentimento, mesmo que eles não saiam em forma de palavras, eles já estão sabotando, não é? Essa sensação estranha, que não é 100% de confiança, né? E os distraídos nem percebem. São as sensações de dúvida, cuja raiz é o medo, que derrubam e abortam literalmente os nossos sonhos. Muitas vezes sonhos que beneficiariam muitas outras pessoas. Agora, não temos a mesma curiosidade em, sem querer, desejar o contrário, né? Como eu já venho dizendo sempre. Fazendo o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Já dizia Paulo de Tarso, mais ou menos com essas palavras. Porque nós temos um corpinho, né? Nós temos um corpinho com DNA que carrega informações de muitas e muitas e muitas gerações, né? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre a nossa gerência genética e epigenética e como elas
são a parte mais forte nossa e que eu sempre falo, representado aqui pelo iceberg, né? Esses dias nós ouvimos um palestrante muito confiável dizendo que apenas 2%, nem 5, nem 7, nem 3, mas mais ou menos 2% da parte que está para fora da água, da flor da água, é o nosso eu consciente. Isso sem a gente pensar nos graus mais elevados aí, acima, que vem depois da consciência, né? A consciência não é o fim de tudo, ela é o começo de tudo. Quando eu penso o que eu vou fazer para o almoço, o que eu vou fazer daqui a pouco, eu estou entrando nessa lei, estou entrando nessa energia da lei da intenção e do desejo. Seja qualquer coisa que for, seja uma refeição, seja escrever um texto, seja gravar um vídeo, atender uma pessoa, seja qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, até um projeto arquitetônico, um projeto de viagem, uma pesquisa, todos acessam essa lei. A fonte, ela é única, contudo, muitos utilizam esta lei para uso egóico e cujas consequências, a depender do grau que intenciona e deseja, vai retornar à fonte criadora, ou seja, para nós mesmos, porque a energia que vai é a energia que volta. Nós já vimos isso. Aquele ditado, né, quem planta, colhe, é totalmente quântico. Quando um político, não importa se de uma pequena cidade ou um deputado, infringem a lei do amor e acreditam que estão se dando bem, eles não estão fazendo nada mais do que semear algo que no futuro ele mesmo irá colher, não é verdade? Vocês acreditam? Mas não é mais lutando, nem brigando, nem reclamando, porque senão nós colhemos esta energia péssima que nós criamos quando nós entramos, mergulhamos nessa piscina de lama. Então você olha para eles e fala assim, eu vou fazer a minha coisa daqui, de onde eu estou. Nós não estamos mais naquela piscina de lama, você quer fazer parte daquilo. Para a gente arrumar aquilo, a gente precisa fazer parte de uma piscina de luz, vamos dizer assim. Aí sim a gente consegue mudar esse planeta aqui. Porque quando esse planeta muda, tudo muda e não tem mais lugar aqui para essas pessoas. Tudo vai mudar, acredite nisso. Mais uma citação bíblica antes da gente entrar na parte científica. Em Mateus 6, versículo 20 a 22, é dito que: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque todo esse conhecimento metafísico, vamos dizer assim, e também o científico, ninguém vai roubar isso da gente. Pode acontecer o que for, isso é nosso. O investimento no meu conhecimento, na minha transformação, é para a eternidade, não é verdade? E continua assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do coração são os olhos, de sorte que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, meus amores, a nossa maior riqueza é buscar a verdadeira felicidade, aquela que ninguém irá nos tirar. E é claro que eu posso ter todo bem material que eu intencionar e desejar, desde que eu não faça isso descendo a ladeira abaixo, pegando a contramão, tirando o direito do outro de ser feliz, tirando o direito do ar puro para o outro respirar, tirando o direito da mata ser quem ela é, tirando o direito dos sistemas, todos os sistemas familiares, econômicos e tudo mais, naturais, serem quem eles são de uma maneira equilibrada e adequada, né? E eu diria com menos plantação de soja, com menos plantação de boi, né? Cujos bois são cuidados para sacrifício posterior, porque a humanidade mantém uma dieta paleolítica, cavernícola, cuja a finalidade é alimentar bem alimentadinho os instintos primitivos contidos nos nossos DNAs. Claro, o nosso cérebro reptiliano também, né?
Agora vamos passar para a parte científica desta aula. E eu quero mostrar para vocês como os nossos sentimentos e emoções podem nos colocar ladeira acima ou ladeira abaixo. Mas para isso, eu quero começar com uma provocação que Jesus faz. Olha só o que ele diz, né? Se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos. Mudem as suas palavras decorrentes destes pensamentos. Mudem suas ações decorrentes desses pensamentos. E agora, então, vamos estudar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Para nós, já que entendemos bem como o nosso cérebro emocional separa dor de prazer, né? Nós já vimos isso quando estudamos brevemente, porque eu vou fazer uma aula especial, já tinha prometido isso, né? Explicando todo esse funcionamento, desde a parte da etologia, né? Que é do desenvolvimento da espécie, e especialmente dentro dessa etologia mais voltada para as neurociências. Então, sabendo, né, que o nosso cérebro emocional separa dor de prazer, fica mais fácil entender o que Damásio diz, né, quando ele fala que as emoções precedem os sentimentos. Quer dizer, elas vêm antes dos sentimentos. Vamos entender por quê. As nossas emoções estão ligadas ao nosso cérebro reptiliano e ao cérebro emocional. Não existe uma linha que separa uma coisa da outra, é tudo energia, né? Então, essa parte do emocional que está muito perto desse cérebro, que a única missão dele, a única tarefa dele é sobreviver, ela bebe muito nessa fonte, assim como o nosso cérebro emocional bebe na fonte de um cérebro racional. Nós vamos ver isso aqui. Então, só para vocês lembrarem, né? O cérebro reptiliano e o emocional não raciocinam e nem têm memória. O emocional apenas separa as coisas em duas caixinhas. De um lado, o prazer e do outro lado, a dor. E o que deixa mais perto da morte, ou seja, qualquer coisa que represente risco de vida, físico ou psicológico, o cérebro emocional, ele juntinho ali com o reptiliano, ele vem no instinto de preservação querendo pular no pescoço, né? Lutar ou fugir. Se eu posso, eu brigo. Se eu não posso, sair correndo. Isso vem, a procrastinação vem desta coisa aí, né? Eu não tenho coragem de fazer agora. É aquele medinho que a gente leva a gente lá pro fim da fila na hora de tomar vacina. Vocês lembram disso? Quem tinha medo de injeção, né? O Paul Ekman, ele classifica 7 emoções básicas do ser humano. Vamos ver quais são? Diversão, desprezo, excitação, culpa, mentira, orgulho, alívio, satisfação, prazer e vergonha. E nós já vimos que muitas dessas emoções estão classificadas naquela escala Hawkins, né? As que têm mais frequência vibracional mais elevada ou mais baixa. Vejam como estas emoções podem ser separadas em caixinhas de dor e prazer. Percebem? Tudo é uma questão de sobrevivência. E agora eu quero mostrar mais um livro para vocês. Esse é o livro do Antônio Damásio, se chama Em Busca de Spinoza, Prazer e Dor na Ciência dos Sentimentos. Antônio Damásio. Ele diz assim: todos os organismos vivos, desde a humilde ameba até o ser humano, nascem com dispositivos que solucionam automaticamente, sem qualquer raciocínio prévio, os problemas básicos da vida. Esses problemas são os seguintes: encontrar fonte de energia, incorporar ou transformar energia, ou seja, encontrar alimento, transformar o alimento, cozinhar, no nosso caso, né? Vou gravar essa parte aqui. Bem, e agora nós vamos estudando aqui
o Damásio, né, no livro Em Busca de Spinoza, Prazer e Dor na Ciência dos Sentimentos. Vejam esta figura. Vamos observar essas três marcas distintas. Começamos lá embaixo com a regulação metabólica, ou seja, tudo que está relacionado à nossa sobrevivência física. Então, nesse sentido, nós não precisamos fazer nada, porque o nosso corpo ele já veio programado para fazer tudo isso. No segundo ponto, mais subindo um pouquinho, né, nesse desenho dessa árvore, estão os reflexos básicos, que regulam sons, luz, calor, enfim. Também estão ligados à sobrevivência, é outra forma de homeostase, né? Primeiro é homeostase, segundo é homeostase. E no terceiro nível está a resposta imunitária, ou função imunológica, que defende o organismo de vírus, bactérias, ou seja, mais uma vez, sobrevivência. Então vejam como as nossas emoções estão ligadas ao nosso cérebro reptiliano. Conseguem entender? Tudo que seja contrário à nossa sobrevivência é uma ameaça à nossa vida. Por isso, até ameaça psicológica ou uma ameaça, algo que não aconteceu ainda, aquela arte que o ser humano tem de prever desgraças, né, chamada pré-ocupação, ela é nada mais do que o cérebro reptiliano junto com o emocional querendo se precaver de alguma coisa que pode dar errado, quando quanticamente você está justamente criando esta realidade. O segundo ponto, de baixo para cima, trata daquilo que já vimos, dos comportamentos de dor, né, punição e prazer, que envolve o sistema de recompensa, ou seja, a função agora aí é do cérebro emocional. O terceiro nível trata das pulsões e motivações. O conceito de pulsão, segundo o Damásio, tem base no pensamento de Baruch Spinoza, 2 séculos atrás, né? E o pensamento do Spinoza, tanto que aqui está, né? O resultado disso, encantou muito Damásio. Ele aqui no primeiro capítulo ele conta a história dele, né? Ele foi até visitar a casa do Spinoza lá na Holanda. E agora é hora do quarto nível, onde estão as emoções em primeiro lugar e depois os sentimentos. Então, vamos situar esse centro. Vamos situar agora estes sentimentos baseados ainda na obra do Damásio. Concluindo, a minha hipótese de trabalho sobre aquilo que são os sentimentos indica que um sentimento é uma percepção de um certo estado do corpo, acompanhado pela percepção de pensamento com certos temas e pela percepção de um certo modo de pensar. Os sentimentos emergem quando a acumulação dos detalhes mapeados no cérebro atinge um determinado nível. Então, esse nosso conjunto de emoções, ele vai criando um quantum energético que aciona esses sentimentos, né? De preservação da espécie. Ou seja, a percepção envolve memórias e o significado destas memórias, esse quantum energético está baseado nessas memórias que estão no nosso campo morfogenético e estão também aqui no nosso DNA. O peso que nós damos para cada informação, o que para um pode causar um medo muito grande, né? Para o outro nem liga, não significa nada para ele. Esses medos estão vinculados às nossas memórias celulares, energéticas, DNA, tudo isso aí. Uma parte pode até ser consciente, mas como já vimos, a maior parte é inconsciente, né? Ou também
podem se chamar subconsciente. E é por isso que quanto mais nós aprofundamos na base desse iceberg, lá onde estão todas as nossas memórias mais primitivas e mais cabeludas, de maior limitação, de quando o ser humano ainda lutava pela sobrevivência. Isso nós não precisamos fazer mais. Então, explicando melhor, né? Ainda segundo Damasio, as emoções são um conjunto de respostas químicas e também neurais, como já dissemos, baseadas nas memórias emocionais, que estão lá no nosso subconsciente, onde também vive quem? O ego. O ego está lá, as nossas sombras. Ego e sombras são apenas conceitos, né, que se somam e compõem esse subconsciente. São apenas nomezinhos, o que importa é que tudo que está lá embaixo, né? Estas emoções surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo, aquelas 7 emoções que nós mostramos do Ekman. E quando estas emoções estimulam o nosso cérebro, né, nós vamos interpretar, decodificar estas emoções de acordo com os nossos aplicativos, né? Com essas memórias aqui. Tudo isso aqui é aplicativo. O que nós estamos fazendo, que eu falava desde o começo desse curso, estamos mudando aplicativos, né? Nós estamos mudando tudo isso aqui para poder entender o mundo de uma forma diferente, poder ser feliz, né? Não dá mais para carregar todo esse arsenal de memórias que nos levam ladeira abaixo. Onde os sentimentos então surgem como uma resposta às emoções e diz respeito a como uma pessoa se sente diante dessas emoções. Ficou claro, né? Tudo é memória, tudo é aplicativo ultrapassado, vamos dizer assim. Agora vamos incluir um fiozinho a mais nesse tricôzinho aqui, né? Vamos falar do Paul Pilcher, que foi um dos palestrantes mais requisitados do mundo, tendo feito mais de 6.000 discursos para grupos de multinacionais como IBM, Volvo e tantas mais, até para academias, grupos de cientistas ligados à cardiologia. Paul Pilcher, ele tinha uma sabedoria muito grande, né, que ia da psicologia e medicina havaianas antigas, relacionadas também à pesquisa médica moderna, ou seja, ele era transdisciplinar. Deu para entender agora como é que a coisa funciona? Então esses caras, são eles os foras da caixinha, né? Às vezes começa como Gregory Braden, começa dentro da academia e depois não tem resposta, vai procurar lá no restante do conhecimento da humanidade, uau, né? Traz esse montão de coisa importante pra gente, ou vice-versa. É que os que começam pela ciência, nem todos têm uma facilidade, né? Porque a ciência, ela desenvolve uma mente extremamente racional. E nós precisamos, né? Lembra que eu falei, tá aqui o livro, né? Aqui do QS, essa essa inteligência espiritual, ele é importante para a gente fazer esse tricôzinho, senão não vai fazer mesmo. Paul Pilcher, a sabedoria e o poder da energia do coração, memória das células. E tem um textinho embaixo para explicar melhor, que diz assim: uma síntese fascinante da sabedoria antiga, medicina moderna, pesquisa científica e experiências pessoais, provando que é o coração humano, não o cérebro, que retém os segredos que conectam o corpo, a mente e o espírito. Vale a pena, não vale? E agora nós vamos falar em 4 hipóteses que ele coloca. Olha, eu gostaria de ler o livro inteiro, mas não dá, né? Então eu só vou citar alguns pedacinhos, mas lá na nossa sala de aula, no Google, nós temos muita coisa para a gente estudar, filmes, artigos. Eu acho que é das aulas onde eu mais coloquei presentinhos para vocês. Inclusive, tem um questionário
que mostra a quantas anda a energia do seu coração. Então você coloca os números, depois soma e vai ter lá, né? Como é que tá o seu coraçãozinho, se a sua energia do coração tá bem ou se tá ladeira abaixo. A energia e a informação são a mesma coisa, sempre falamos disso, né? Nas leis. Tudo que existe tem energia. A energia é plena de informação e a energia informativa armazenada é o que produz memórias celulares. 2. Aquilo que chamamos de mente, consciência, percepção ou intenções são, na verdade, manifestações de energia que contêm informação. Número 3. O coração é o principal gerador de energia informativa. O coração não cessa de transmitir padrões de energia informativa que regulam os órgãos e células do corpo inteiro. 4. Visto que somos manifestações de energia informativa que chega ao nosso sistema celular total, flui dentro dele e é incessantemente enviada para o seu exterior. Quem é o que somos é uma representação física de um conjunto de memórias celulares resgatadas. Começam a perceber como agora a gente vai tricotando todas essas informações e que me fascina. Eu acho que eu nasci para isso, para ficar fazendo tricôzinho, né? Talvez eu tenha algum certo ponto de consciência espiritual, pelo menos nesse sentido de fazer conexão entre as coisas, eu faço isso com uma grande facilidade. E agora nós vamos falar das duas inteligências. Ele diz assim: também é possível que, além das dificuldades para começarmos a entender o código do coração, sejamos aturdidos pelo esforço de fazer uma escolha que não precisa ser feita. Há 2 séculos, quando a ciência e seus métodos da busca de significação surgiram, foi-nos imposta uma escolha artificial, quando a investigação científica e a fé religiosa começaram a entrar em conflito. E embora Einstein nos tenha advertido de que a ciência sem a religião é cega e que a religião sem a ciência é insatisfatória, frequentemente presumimos que tínhamos de escolher entre a rigorosa lógica da ciência ou a fé cega da religião. Então, meus amores, é bem isso que acontece até hoje, né? O preconceito está aí. E por isso que eu falo que às vezes falta para o cientista o entendimento da parte metafísica. Mas nós chegaremos lá. E é isso que faz com que um cientista seja dentro da caixinha e o outro fora da caixinha, né? E lá na nossa sala de aula, além desse questionário, né, o Diz que está cheio, ela tem sugestões de filmes, artigos, entrevistas, com toda essa gente que foi citado aqui, tá bom? E claro, esse presente do questionário para vocês. Essa nossa semana 14 está realmente muito, muito recheada de matérias extras. E vocês sabem que todos esses presentinhos é sempre bastante diversificado, porque às vezes um é terapeuta e ele se interessa por aquele assunto, o outro pelo outro, outro pelo outro, outro é educador, né? Tem lá entrevista com o Biratã D'Ambrosio, falando de física quântica, esse matemático maravilhoso, esse ser humilde. Também tem um vídeo dele onde ele conta a história dele. Gente, é simplesmente demais. A semana 14 está maravilhosa. E agora nós vamos falar de ciência e espiritualidade, né? Eu já tinha comentado com vocês, né, desses 2 autores, são 2 importantes pensadores da nossa época. O livro Ciência e Espiritualidade, ele contém textos, não que eles escreveram juntos, eles escreveram separados, são vários temas, onde eles são ordenados, né, um textinho de cada um sobre o mesmo tema. Então são vários artigos de um e de outro dentro de um mesmo tema.
E apesar das informações diferentes, né? Eles têm pontos de vista diferentes, o pensamento dos dois acabam, para quem consegue entender, né? Para ficar, não é para a gente escolher um, para a gente seguir, mas para a gente perceber como os dois se juntam as coisas, uma coisa não exclui a outra. Quando nós trabalhamos com conhecimento, a ciência acha que uma hipótese, ela derruba, eles querem derrubar, e é mentira isso. A gente deve honrar uma hipótese que veio antes, porque foi a partir desta hipótese aqui que eu consegui subir nesse degrau da escadinha para eu alcançar um outro nível de entendimento. E dentro da ciência há muita vaidade, então ele quer dizer assim, ele olha para baixo e fala assim, olha aqui, eu sou melhor do que você. Não, eu te honro, porque foi a partir das coisas que você falou que eu consegui dar um passo a mais, né? Dentro da ciência. Então vejam, essa questão do ego é fogo, ego é fogo. Eu escolhi alguns trechos desse livro porque eles estão bem alinhados às leis que nós estamos estudando. No capítulo 4, por exemplo, mente e cérebro, vamos tocar alguns pontos relacionados ao tema o cérebro determina o comportamento? É uma pergunta, né? Com as opiniões desses dois pensadores. E lá na página 206 da edição que eu tenho, Deepak vai falar sobre os vícios. Vamos ver? Deepak diz assim: ceder os maus hábitos mostra como algumas escolhas se cristalizam e não podem ser alteradas com facilidade. Por quê? Porque formam-se engramas. Esses engramas são as informações no nosso cérebro, na parte física. Não estou nem falando da parte energética, tá? Da parte epigenética. Da parte metafísica, da parte da morfogenética, que é ciência também, tá? Para quem não sabe ou esqueceu que eu venho sempre falando isso. Os vícios dão um passo adiante. Ele vai falar da dificuldade. Fazem-nos sentir escravos de nossa fissura e sem alternativa a não ser obedecer. Então, o que a medicina vai fazer? Vai tentar curar com remédio, com medicamento, porque é como se fosse algo que está lá cristalizado e o que eu tenho que fazer? Me medicar, né? A espiritualidade já não vai por esse caminho. E mais adiante, ele diz assim: algumas vezes exercitamos nossas escolhas, porém, no resto do tempo, funcionamos no piloto automático. É verdade ou não é? Daí a resistência a divulgar as informações nutricionais do menu do Big Mac, né? Nutrição envolve reflexão. Fast food não envolve a mente, é instinto de preservação, comer, comer, comer. Às vezes somos lúcidos, outras confusos. Às vezes estamos no comando. Noutras, somos vítimas dos nossos condicionamentos, mas a vida não precisa estar tão comprometida, não é verdade? Quando nós trabalhamos com a autoobservação, a atenção que nós falamos tanto aqui, a gente começa a separar o joio do trigo interno, né? A gente começa a perceber quando é instinto de preservação, quando é memória celular, né? Essa memória que está no nosso DNA, no nosso campo morfogenético, que está aqui nos nossos padrões, nos nossos engramas, que já falamos sobre isso. E aí a gente começa a ficar mais atento e temos mais qualificação, mais responsabilidade e mais facilidade, inclusive, para sair desse lugar. Quanto mais nós entendemos quem nós somos e por que nós somos, nós conseguimos mudar os nossos comportamentos. Ele estava falando de vício, certo? Eu não preciso de achar que o vício é mais forte do que eu. Então, quando nós começamos esse trabalho de aprofundamento, inclusive na parte científica, né? O cigarro, por exemplo, ele poderia ser ruim. Eu sempre falo que quando me ofereceram um cigarro, eu fiquei verde, tive vontade de vomitar.
E eu falei assim, por que as pessoas fazem isso? A primeira vez, será que é bom para todo mundo a primeira vez? Mas é o que as pessoas vão pensar, né? Ai, fumar é legal. Que coisa horrorosa, mas eu preciso começar. E aí começa. E acha que aquilo é bom, porque você é aceito pelo grupo social, né? Os jovenzinhos, começando pelos jovens, de repente, e de repente entra no sistema de recompensa, que aquilo é bom, e aí vicia. E depois, para desprogramar esse cérebro aí, como é que faz? Com remédio, né? Então, as medicinas todas alternativas estão aí ajudando as pessoas, mas eu vou falar de família, né? Pela família. Quando a pessoa quer parar, ela para e ponto final. Meu filho é um exemplo, né? Ele herdou o vício, porque vício também herda, tá bom? Herdou o vício do pai, que herdou do pai, né? Do avô, e assim por diante. Então, na família, se tem uma banda que fuma, você pode ter certeza, seus ancestrais também fumavam. E aí, por lealdade, você, né, uma expressão usada na constelação familiar, você fuma também e se mata também como os outros, né? E cada um escolhe, a gente tem livre-arbítrio. Mas quando o querer é o primeiro passo, eu quero, eu sou mais forte. E aí a gente muda tudo. Agora, se a gente quer ser a mudança que nós queremos ver, né, na nova terra, ser parte, né, dessa mudança, vocês precisam ouvir isso aqui. Vamos lá. Quando praticam disciplinas espirituais como yoga, meditação, autorreflexão ou devoção, as pessoas descobrem que é possível dominar processos involuntários. Em alguns minutos, por exemplo, eu poderia mostrar como reduzir o ritmo metabólico e a pressão sanguínea com um simples exercício de concentração. Quando plenamente desenvolvida, a meditação pode diminuir o batimento cardíaco e a frequência respiratória até quase zero, façanha demonstrada por yogis orientais e swamis. Poderia mostrar? E aí ele diz assim: a mestria ou domínio significa que você seria capaz de buscar a autodeterminação. Ou seja, teria liberdade para escrever o roteiro de sua própria vida e não ter que ficar repetindo o padrão dos seus ancestrais. Prestem atenção nisso. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o Leonard Mlodinow, que apesar de estar certo em seu entendimento sobre a mente, ele não consegue entender muito bem, pelo menos a impressão que dá, né, naquele trechinho ali específico, o que o Deepak fala. Então, ele não entende porque a maior parte dos cientistas, como eu disse para vocês, são muito racionais e desprovidos da tal sabedoria do coração que nós vimos lá com o Pearson. Veja bem, não é que o Leonard seja muito dentro da caixinha, ele não é, muito pelo contrário, mas ele não desenvolveu esse lado como Einstein dizia, né? Embora ele acredite em Deus. E ele, vejam lá naquela matéria que saiu na revista Veja, que eu deixei para vocês, que bacana que ele é. São alguns pontos, pelo menos até a época que o livro foi escrito, né? Então, e as pessoas vão despertando, mesmo um cientista. E lá na página 215 desse livro que eu já mostrei, na página 215 desse livro que eu já mostrei para vocês, ele diz que quando se observa o cérebro, pode-se perceber que há muita evidência científica que mostra que o cérebro é a sede da consciência e que é impossível haver uma mente externa separada do cérebro físico e capaz de dominá-lo. Quando nós falamos em mudar o aplicativo, nós mudamos o aplicativo aqui, no nosso cérebro racional, no nosso neocórtex, né? Que é o que pensa, que raciocina, que entende, que classifica e tudo mais, né? Mas não basta só isso. Aqui é o começo de uma história, mas aqui também é o começo de uma história, né? Com isso, ele nega ou negaria, por exemplo, eu não estou dizendo que ele está dizendo isso, tá? Por exemplo, ele podia negar
a existência dos campos mórficos, que também é uma área da ciência recente, né? E toda essa ciência vinda das tradições milenares, porque os campos mórficos só é um nome que há milênios outras linhas de conhecimento colocam outro nome, né? Então vamos lá, pra gente. Então, só para ilustrar, né, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês do Jon Kabat-Zinn. Um bom exemplo dessa necessidade de se lançar no campo milenar de conhecimento é o do médico e cientista Jon Kabat-Zinn, médico e professor emérito de medicina e diretor fundador da Clínica de Redução do Estresse e do Centro de Atenção Plena em Medicina na Escola Médica da Universidade de Massachusetts. Kabat-Zinn estudou budismo Zen e é um dos maiores nomes do mindfulness, né? Também chamado atenção plena. E ele sendo médico, cientista, foi lá para o Oriente, aprendeu todas as técnicas com os orientais, né? Voltou para a universidade, removeu todas as questões, implicações religiosas e ficou com a técnica. Então vejam como isso é importante. Ele foi aprender com eles. Por que ele removeu a parte espiritual, vamos dizer assim? Porque ele tem pacientes de todas as religiões. Então ele não estava ali para conectar o ser humano com a parte divina, né? É muito legal. Tem lá no meu canal, o ano passado, nós recebemos online, né? Um colega da Espanha falando sobre mindfulness, né? E eu fiquei muito feliz quando, no final da palestra dele, ele é agora eu não me lembro o nome da universidade dele, mas ele fica lá no País Basco, Universidade de Deusto, lembrei. Ele falou que quando a gente se conecta, né, com o nosso coração, o mindfulness traz essa interiorização, sem ser essa meditação de ficar assim com o dedinho, né? E ele diz que a gente também se aproxima de Deus. Ou seja, não precisa ter conotação religiosa, porque quanto mais você avança, se você quiser, né? Se você quiser, você, de alguma forma, quando a gente entra no silêncio, a gente entra num lugar muito especial, né? Agora, vocês já viram aqui na minha mão, vamos voltar à lei, as 7 leis espirituais de sucesso, do Chopra também, né? E eu vou destacar 2 pedacinhos aqui da lei da intenção e do desejo. E aí eu vou ler e comentar com vocês. Na edição que eu tenho, ele está na página 65, mas ele vai falar do sistema nervoso, claro, ele é um médico, né? De como isso acontece no sistema nervoso e tal. Importantíssimo aprofundar, para quem quiser, um livrinho de nada. Aqui nós passamos por muita coisa, e isso aqui é pro resto da vida. Você não vai fazer um curso nunca que seja o começo e o fim de alguma coisa. Um curso, ele abre portas, o outro abre mais portas, né? As leis são muitas. E aqui eu destaco o seguinte: a mudança consciente acontece por meio da manifestação de 2 qualidades inerentes à consciência: a atenção, que eu já falei aqui, e a intenção. A atenção energiza, a intenção transforma. Quando você concentra a sua atenção em alguma coisa, ela fica mais forte em sua vida. Foco, física quântica, dupla fenda, já vimos isso. Ao contrário, quando você afasta, a coisa enfraquece, desintegra, desaparece. A intenção, por sua vez, detona a transformação da energia e da informação. A intenção organiza a sua realização. Então, aqui ele está falando da intenção, né? Dessa coisa relacionada à física quântica, né? A teoria da dupla fenda, onde nós colocamos o nosso foco, é aquilo que nós trazemos para a realidade. Por isso que lá no início dessa aula nós falamos da ladeira acima, da ladeira abaixo, ladeira acima na mão, ladeira abaixo na contramão, e que nós temos uma facilidade maior de criar
coisas de contramão, de ladeira abaixo, porque desce a nossa energia, né? A nossa frequência vibratória fica mais baixa, enquanto que quando nós pensamos coisas boas, como também foi dito lá, né? Temos boas intenções, coisas que são boas para nós, para o mundo, a nossa frequência vibratória sobe e a gente cocria, porque é isso que o Criador quer que nós façamos, né? Que nós criemos com ele, não usemos essa energia para fazer caquinha, né? Agora, mais um trechinho onde ele diz assim: a intenção é o poder que move o desejo, por isso que é a lei da intenção e do desejo. A intenção, por si só, é muito poderosa, porque é o desejo desvinculado do resultado. O desejo sozinho é fraco, porque na maioria das pessoas é a atenção vinculada. A intenção é o desejo com estrita aderência a todas as outras leis. E olha que ele está falando aqui só das 7, né? E a gente aqui tem 45 e juntando as correlacionadas 120, né? Ou mais. Mas, particularmente, a lei do distanciamento, que é a 6ª lei espiritual do sucesso, é que conta, porque chega uma hora que a gente tem que soltar, né? Lembra que eu falo do sal? Ai, será que eu pensei? Porque senão colapsar a onda é uma coisa, outra coisa é o efeito, todo efeito zero não, né? É quando a gente salga demais a comida, passou do ponto. A gente tem que começar a confiar um pouquinho mais, né? A intenção e o distanciamento combinados levam à consciência do momento presente, centrado na vida. E não é uma delícia viver? Quando a gente solta, aprende a soltar, né? Não tem medo que as coisas aconteçam da forma que preocupação, né? Que a nossa preocupação já começou a criar desgraça. Preocupação é a arte de prever desgraças, né? E é por isso, meus amores, que o Jung dizia que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. E eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Nós nos vemos na próxima, quando nós estudaremos a lei da justiça. Vão lá na sala de aula que está cheio de coisa boas para vocês todos. Tem para todo gosto. Grande beijo, até a próxima.